Vamos começando então, né, cumprindo o nosso horário da 13h. Começo lendo aqui o nosso, quase um manifesto, né, de abertura do nosso evento. O segundo anuário de Segurança Hospitalar Brasileiro de 2018 estima que mais de 230 mil brasileiros morrem anualmente em função de eventos adversos nos hospitais brasileiros. Internacionalmente, a Patient Safety Movement Foundation estima que em todo o mundo 4,8 milhões de pessoas morrem anualmente por eventos potencialmente evitáveis. A Organização Mundial da Saúde definiu segurança do paciente como a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável. Com o objetivo de estabelecer ações práticas para lidar com este tema tão urgente e relevante, a OMS aprovou recentemente o Plano Global para a Segurança do Paciente 2021-2030, visando eliminar danos evitáveis aos pacientes durante a sua assistência em saúde. A tão falada disrupção no mercado de saúde passa necessariamente pela revisão dos nossos processos assistenciais, com foco no trabalho em equipe, priorizando a segurança do paciente como um pilar essencial. A Safety for Me, desde a sua fundação, se compromete a criar uma grande comunidade em torno do tema, trabalhando com a missão de ouvir os pacientes para transformar o cuidado. Nosso propósito, segurança do paciente em primeiro lugar, é o que nos movimenta. E temos muito orgulho de receber vocês na primeira Semana Internacional da Segurança do Paciente Safety for Me, hoje no nosso terceiro dia falando sobre tendências em segurança do paciente. Esse evento ele não seria possível sem o apoio do nosso patrocinador Sandoz do Brasil, e eu vou me permitir passar um vídeo aqui para vocês, preparado especialmente pelo time da Sandoz para a nossa Semana da Segurança. Com 20 anos de experiência, os medicamentos biosimilares da Sandoz estão em 100 países e têm mais de 530 milhões de pacientes. Todas essas pessoas formam uma rede que depende da eficiência e confiança nos nossos produtos. Se preocupar com a segurança de um paciente é cuidar para que ele também se sinta seguro. E para reafirmar o controle de qualidade dos nossos produtos, contamos com a farmacovigilância de forma contínua. Isso significa detectar, avaliar, compreender e prevenir eventos adversos com os medicamentos. Nosso plano de gerenciamento de risco descreve a rotina de farmacovigilância e outras ações de segurança. A Sandoz está presente nesse compromisso com um claro objetivo: prolongar a vida do paciente com qualidade e segurança. Um paciente seguro é aquele que pode confiar no seu tratamento. Nosso especial agradecimento também à ONA e à Patient Centricity Consulting, que são grandes apoiadores do nosso evento de hoje. Avançando então no nosso terceiro dia, eu já estou aqui com as presenças do Salvador Gulo Neto e Marcelo Hartmann. Salvador, nosso CEO dentro da Safety for Me, pós-doutor em segurança do paciente. Eu passo a palavra para ti para dar sequência ao dia de hoje. Muito obrigado, Carol. Com alegria aí, terceiro dia. Estamos avançando na nossa Semana Internacional de Segurança do Paciente. E hoje, como tu já referiu, Carol, o nosso pilar de hoje são tendências de mercado, né? Associadas naturalmente à segurança do paciente. E para começar a nossa programação de hoje, eu tenho um prazer de receber duas pessoas muito próximas de mim para falar de um case da Unimed Porto Alegre, né?
O primeiro deles é o Dr. Marcelo Hartmann, que ele é graduado em Medicina pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e especializado em cirurgia geral. Fez pós-graduação em endoscopia digestiva alta pela Fundação Rio Grandense Universitária de Gastroenterologia, mestrado em medicina na área de nefrologias e transplantes. Tem MBA em gestão de negócios e saúde pela ESPM e atualmente ocupa o cargo de diretor de provimento de saúde da Unimed Porto Alegre. É também o coordenador do Comitê de Urgência e Emergência Médica da Unimed Federação do Rio Grande do Sul e chefe dos serviços de transplante do Hospital São Lucas. Marcelo, um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado pela tua presença. Uma boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Saudar a iniciativa, né, o sucesso dessa jornada. Para a Unimed Porto Alegre, esse tema é de altíssima relevância. E hoje um dia mais especial ainda de estar aqui. Hoje a gente comemora o Dia do Cliente, né, que está no foco de todas as nossas ações. É o nosso grande motivador para que a gente siga nessa caminhada, buscando a segurança do paciente em todas as nossas iniciativas, sempre tendo o cliente no foco, né, no centro do cuidado, e para a gente poder materializar o nosso propósito da Unimed Porto Alegre, que é fazer a diferença no cuidado das pessoas, e isso diariamente a gente traz nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nas nossas ações, em todo o planejamento. Prazer enorme estar aqui contigo, dividir esse espaço aqui com a Daniela Chagas, que está à frente também desse projeto maravilhoso que a gente vem tocando. Ela vai falar um pouquinho depois. E, assim, parabenizar, tá, pela iniciativa de vocês e pela importância desse tema. Obrigado, Marcelo. Vou aproveitar o teu gancho, então, para apresentar a nossa amiga Daniela Chagas. A Daniela possui graduação em administração pela Universidade Estadual Rio Grande do Sul, a UERGS, e pós-graduação em gestão financeira pela Universidade La Salle. Tem MBA em liderança estratégica de negócios e pessoas pela ESPM e um outro MBA em gestão de negócios da saúde também pela ESPM. Pós-MBA em gestão da inovação pela Unicinos e atualmente ocupa o cargo de gerente da auditoria assistencial e gestão da saúde populacional da Unimed Porto Alegre. Dani, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutor Salvador, boa tarde, Marcelo. É um prazer também, né, acho que faço as minhas palavras do Marcelo, assim, é muito importante para nós poder estar participando desse momento, né, nesse dia tão especial, e poder contribuir aí, compartilhar um pouquinho com todos o trabalho que a gente vem construindo aí na Unimed Porto Alegre. Tudo contigo, Dani, a palavra é tua. Então, tá bem. Doutor Marcelo, algum ponto mais? Posso já subir a apresentação? Acho que já em seguida tu pode começar. Eu acho que a Unimed, né, Porto Alegre e a Safety for Me, a gente está aí junto pela segurança do paciente, ressaltar as iniciativas que a gente vem tocando. A gente tem uma preocupação muito grande e está iniciando um novo ciclo de qualificação da nossa rede. Esse ponto da segurança do paciente, ele é, para nós, né, um ponto de partida. A gente tem feito muitas iniciativas no sentido de garantir a qualidade assistencial, a segurança do paciente. A gente vai falar um pouquinho, e a Dani vai trazer com mais detalhes a respeito dos novos modelos que a gente vem tratando junto com os prestadores. E todas as iniciativas que a gente tem no sentido de ampliar o empoderamento do paciente no seu cuidado, envolvê-lo, né? Que essa é uma grande sacada da Safety for Me, com o intuito de garantir a segurança e a qualidade assistencial. Para vocês terem uma ideia, a Dani vai mostrar depois o nosso MVA, que é um modelo que a gente vem desenvolvendo de valorização da excelência assistencial com os principais hospitais. A primeira dimensão dela fala da segurança do paciente. Então, a gente vem trazendo e tendo uma agenda de valor com as instituições, com os nossos prestadores, bem nesse sentido, de se construir modelos que contemplem isso e que a gente possa aumentar a nossa entrega de valor em saúde. Então, Dani, te passo a palavra, tá? E desejo a todos aí que possam aproveitar e que quiserem depois também alguma questão, a gente pode participar.
Obrigada, doutor. Vou compartilhar aqui, então, a apresentação. Bom, então, nós iniciamos aí essa parceria, né, com a Safety for Me no ano de 2020, né, um ano que para todos, né, acho que já foi dito nos outros dias, muito desafiador em função de toda a pandemia, e nós, então, nos desafiamos, né, a iniciar uma prova de conceito, né, onde nós rodamos, né, e implantamos, escolhendo um hospital da nossa rede, primeiramente, né, durante 3 meses, e para iniciar todo esse trabalho, né, acho que tem um ponto muito importante, que é o engajamento dos times, né, então, nós organizamos junto, né, com o apoio do Dr. Salvador, workshop com todos os nossos times internos, né, da auditoria, marketing, call center, relacionamento com o cliente, com os nossos cooperados, preparando, então, os nossos times, né, para o entendimento e, principalmente, para que a gente pudesse, né, capacitá-los, né, para levar, então, a disseminação do uso da ferramenta do Safety for Me. Também, com o apoio da Carol, nós construímos checklists, né, com todas as orientações, né, para que o time pudesse estar preparado a orientar os nossos clientes, e construímos também um tutorial, né, para que a gente pudesse encaminhar e apoiar os nossos clientes, não só o acesso à ferramenta, mas também ao seu uso, né. Como eu comentei, no período de pandemia, então, no nosso piloto, nós tivemos que nos organizar, porque nesse momento nós estávamos com uma restrição, né, de circulação da Unimed dentro dos hospitais, em função de todos os cuidados da pandemia, e aí, nesse momento, então, nós organizamos para que os clientes fossem contatados por telefone ou por mensagem via WhatsApp e SMS. Esse piloto, ele contou com um modelo onde nós tínhamos 4 momentos de contato com o cliente, né? Então, antes dele chegar no hospital, quando nós liberávamos a autorização dele para cirurgia, para internação, durante a internação dele, através do nosso time da auditoria clínica, e num terceiro momento pós a alta dele, buscando, então, em todos esses contatos, de uma forma muito clara, apresentar o Safety for Me, falar sobre a segurança dele, e toda ligação, ela começava com esta fala, né, que esse contato era para falar sobre a segurança dele durante o seu atendimento assistencial, né, e que tanto a Unimed Porto Alegre quanto a Safety for Me queria apoiar ele para que, de fato, ele pudesse participar, né, do seu atendimento e trazer a sua percepção, né, a sua avaliação, para que a gente pudesse ajudar a cuidar durante a sua internação, da sua segurança, né? E após, então, né, todos esses contatos, nós iniciamos o monitoramento, né, um monitoramento ativo de todos os registros, né, tanto das avaliações, como também de todas as manifestações. Esse acompanhamento das manifestações, ele era online, né, então o nosso time de auditoria, tanto as nossas enfermeiras como assistentes sociais, né, faziam esse monitoramento e a tratativa, tanto, né, com o cliente que se identificava, mas também, né, principalmente atuando em parceria com o hospital, para que, de fato, aquela demanda pudesse ser solucionada. E aqui eu destaco um ponto bem relevante, porque essa parceria, então, com o Safety for Me nos apoiou ao movimento de transformação da nossa auditoria, que a gente já vem fazendo há algum tempo, né, que é trazer uma auditoria com um olhar assistencial e com esse compromisso de melhorar a experiência do nosso cliente, né, trazendo ações concretas para que, de fato, a gente possa apoiar na assistência. E após, então, né, esse acompanhamento, a gente instituiu o fechamento, então, dos nossos resultados e construiu 2 ações extremamente importantes e que conectam com as ações estratégicas da Unimed, que a primeira dela é a discussão com o núcleo de segurança do paciente do hospital, apresentando, então, os seus resultados, né, e as manifestações que ocorreram naquele período,
e aqui a gente conecta com um programa muito especial, né, da Unimed, que faz parte, né, desta visão de qualificação da nossa rede assistencial, como o Dr. Marcelo comentou, que é o programa Juntos pela Segurança do Paciente, e o programa de avaliação, né, qualificação e remuneração dos nossos hospitais, que é o modelo de valorização da excelência assistencial. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês desses dois programas, né? Então, o modelo de valorização da excelência assistencial, né, nós chamamos aqui internamente do MVA, né, ele tem aí como slogan muito especial, que é cuidar é vocação, né, que realmente é a vocação da Unimed, e valorizar quem cuida é a nossa missão. Então, esse programa, ele tem um objetivo muito bonito, né, de incentivar o desenvolvimento dos nossos hospitais parceiros na busca pela excelência do cuidado, né, valorizar as práticas assistenciais dos nossos hospitais, né, e como é que a gente faz isso, né? A partir desse programa, a gente valoriza e bonifica o hospital, né? Ele vem com esse olhar, com esse propósito, né, de apoiar, então, e valorizar o hospital para que, de fato, a entrega, ela seja, né, de muito cuidado e de assistência durante toda a jornada do nosso cliente. E dentro, né, desse programa, então, nós organizamos ele em pilares. Então, nós temos 5 dimensões, né, como o Dr. Marcelo trouxe, a primeira delas é a segurança do paciente, né, entendendo a relevância e a importância, né, de que o paciente realmente ele tenha, né, uma boa assistência. O segundo pilar é a experiência do cliente, né, poder ouvir, né, ter a voz do cliente durante o seu atendimento, e aqui a gente conecta com a parceria do Safety for Me, né, avaliando o NPS de segurança do paciente, né, e garantindo que ele esteja no mínimo dentro de uma zona de qualidade ou de excelência. Nosso terceiro pilar é o do desempenho assistencial, trazendo aqui toda a avaliação de indicadores do DRG e de olhar para a assistência, como ela está sendo executada. Os novos modelos de remuneração, então, impulsionando aqui a gente fazer parcerias e construir novos modelos, e as certificações que o hospital possui. Então, a partir dessas dimensões, a ideia da Unimed é realmente valorizar o hospital para que ele tenha melhores práticas assistenciais. E o programa, então, Juntos pela Segurança do Paciente, ele surge, então, dessa busca, né, dentro da qualificação da nossa rede, em melhorar a experiência dos nossos clientes e também com esse propósito de disseminar melhores práticas dentro da gestão assistencial. Ele tem 3 objetivos específicos aí, que é a Unimed apoiar a rede hospitalar, né, trazendo propostas de melhorias relacionadas à segurança do paciente, acompanhar os dados referentes a todos os incidentes, né, relacionados à assistência e saúde dos nossos clientes, e acompanhar e apoiar a rede hospitalar na construção de planos de ações que realmente sejam efetivos e possam trazer essa melhoria assistencial para os nossos clientes. Então, no ano de 2020, nós iniciamos esse programa lá também no mês de julho, né? Esse programa, ele engloba toda a nossa rede hospitalar, e nos primeiros 12 meses do ano, nós já realizamos 82 reuniões com os hospitais, com a nossa equipe, né, de auditoria e de relacionamento, trazendo, então, né, nesses momentos, o compartilhamento do resultado, né, dos resultados do Safety for Me, tanto o NPS de segurança, quanto também a abertura das metas de segurança, né, podendo construir, avaliar junto com o hospital esses resultados, mas aqui a gente também aproveita e traz outras sinalizações que nós temos dentro dos canais internos da Unimed, né, principalmente com a atuação da auditoria clínica dentro dos hospitais, e a gente traz 2 focos bastante importantes e ressalta aqui como resultado, né, que é, de fato, o foco na segurança do paciente e colocar o paciente no centro do cuidado, e cada vez mais estabelecer parceria de confiança com a nossa rede e construir juntos essa garantia da melhor assistência para os nossos clientes. Então, aqui eu trago um pouco mais aberto, né, os nossos resultados,
Então, como eu comentei, lá em 2020 nós fizemos a prova de conceito e no ano de 2021 nós iniciamos a implantação em todos os nossos principais hospitais de Porto Alegre. Nesses primeiros 9 meses aí do ano, nós temos um resultado do nosso NPS em 76%. Então, temos aí, né, já entramos na zona de excelência, né, e temos também esse acompanhamento, né, e o monitoramento do dashboard, olhando o trimestre anterior com o trimestre atual. Então, a gente vê aí que tem oportunidade de trabalhar, né, na manutenção dessa zona de excelência, inclusive trazendo melhores resultados. E um desafio também que a gente tem, né, é o engajamento do cliente, né, no uso do aplicativo, né, e o envolvimento da nossa rede também, dos nossos hospitais, para nos apoiar, para que juntos nós possamos, né, chegar no cliente, né, mostrar para ele a importância, né, desta avaliação e engajar ele nessa jornada de segurança, né. Então, esse é um desafio que nós seguimos junto, né, dentro do time da Unimed com os hospitais e, principalmente, né, trabalhar na abertura das metas de segurança e a construção de planos de ação com a nossa rede. Aqui eu abro também as metas de segurança, né? Então, a gente pode ver que, né, dentro da identificação do paciente, nós também estamos na zona de excelência, mas nas demais metas, né, de comunicação, segurança dos medicamentos, cirurgia segura, higienização e prevenção de quedas, estamos dentro da zona de qualidade. Então, assim, com resultados que são positivos, mas que com certeza temos oportunidade de trabalhar e principalmente de fazer com que toda essa iniciativa ela seja algo constante e contínua dentro das nossas rotinas Unimed Hospital. E para finalizar, né, não podia deixar de trazer, né, que esse movimento de reposicionamento da Unimed, né, a Unimed que constrói aí toda a sua estratégia com base no nosso jeito de cuidar, e que busca, então, né, disseminar essa estratégia de não ser vista apenas como uma operadora, né, como fonte pagadora da nossa rede, mas principalmente com esse desafio de ressignificar o nosso cuidado, né, e isso é a vocação da Unimed, né, o cuidado é a nossa vocação, e o nosso propósito, né, que é um propósito muito engajador de realmente fazer a diferença no cuidar das pessoas, é o que nos mobiliza no dia a dia. E eu tenho muito orgulho de dizer que projetos como esse e a parceria com a Safety for Me, ela materializa o nosso jeito de cuidar, né? Ela mostra, de fato, o caminho que a gente está traçando de trazer o cliente para o centro do cuidado, né? E, de fato, empoderar o paciente, engajar ele para que todos, né, tanto o cliente, quanto a operadora, quanto os hospitais, estejam, né, trabalhando com a responsabilidade de garantir a segurança e a qualidade assistencial. Né? E eu acredito, de fato, que esse é o caminho que a gente tem para gerar valor em saúde, né? Para, de fato, transformar a saúde, né, entregando cada vez mais valor para os nossos clientes. É isso, agradeço, então, mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar esse case e detalhar um pouco mais as ações, os projetos que a Unimed está construindo, né, e dizer que realmente, assim, isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Dani, eu queria te agradecer demais pela tua brilhante apresentação aí, e a gente não podia começar melhor esse dia de tendências, né, do que mostrando um case de uma operadora do porte da Unimed Porto Alegre, se reposicionando, né? Foi-se o tempo em que uma operadora, ela simplesmente era uma autorizadora e uma gestora de custos, né? As operadoras hoje realmente estão tomando um posicionamento de cuidar dos pacientes, de se envolver nos pacientes, e o sistema Unimed, em especial a Unimed Porto Alegre, cada vez mais exercendo essa coisa do jeito de cuidar, né? Que está dentro do DNA realmente da operadora, né? Eu quero aproveitar e deixar para ti, para o Marcelo, uma pergunta que a Laura trouxe aqui,
que eu acho que eu acho que é uma das grandes questões, né? Porque uma operadora ela não está lá na operação diretamente, né, do dia a dia. Então a Laura colocou uma pergunta de que como foi a abordagem com os hospitais prestadores de serviço para a utilização da plataforma, né? Porque em última instância são eles que prestam assistência e estão sendo avaliados, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Estão me ouvindo bem aí, Salvador? Deu uma cortadinha aqui. Não sei se a Estamos te ouvindo Dani... bem, obrigado. Tá. Não, a gente tem trabalhado muito próximo dos hospitais. E a maior parte dos hospitais tem muito interesse nesse tema também. A partir da implantação, várias melhorias foram traçadas e planos de ação em conjunto com os hospitais. A maior parte dos prestadores tem interesse nesse diagnóstico e tem interesse em desenvolver ações para melhorar, especialmente as questões relacionadas à segurança do paciente. Então, para se ter uma ideia, esse programa que a gente está lançando do modelo de valorização, ele é por adesão espontânea, né? E essa é uma forma também da gente poder construir uma agenda de valor e discutir essas questões com os prestadores. A gente tem clusterizado a nossa rede, aí não falando só de hospitais, e desenvolver junto com a rede modelos para que se possa mensurar algum índice de desempenho, e a gente tem trazido isso para as negociações. Então, no modelo de valorização, para se ter uma ideia, o hospital que consegue atingir 3 dimensões, a gente compartilha 30%, né, do resultado do programa. Então, ele tem um gatilho, obviamente, que é baseado em custo evitado, com indicadores do DRG, como índice de conversão de emergência, como diminuição de desperdício de diárias hospitalares, e o retorno é para os hospitais. Então, ele atingindo 3, ele já tem 30%, atingindo 4, já pula para 50% de bonificação, e atingindo as 5 dimensões, ele recebe 80% desse valor, né? E como eu falei, a adesão é espontânea. Então, eu acho que existe, né, a gente está vivendo um momento que ele é muito propício para que se fale sobre isso, que se traga, né, coloque com transparência. A gente faz um acompanhamento trimestral com os hospitais, então senta, acompanha o resultado, mostra onde que pode melhorar. A nossa intenção, se fosse possível, é compartilhar com todos os 80% do resultado, né? Essa é a nossa verdadeira motivação. E quem sai ganhando com isso tudo são todos os players, né? São os hospitais, a operadora e especialmente o nosso cliente. Então, acho que, não sei se a Dani quer complementar alguma coisa em relação à resposta, mas esse é o nosso sentimento e a forma como a gente está conversando com a rede, né? Acho que é isso mesmo, doutor Marcelo, e a gente vê cada vez mais essa abertura para a gente fazer essa construção conjunta, né? E trazer isso para a rotina do dia a dia nas nossas relações, né? Sejam elas nos acompanhamentos, mas também, como o doutor Marcelo falou, dentro das nossas negociações, né? Cada vez mais valorizar pela entrega assistencial que a nossa rede faz. E tem uma outra pergunta aqui da Cíntia, que é se a equipe que atua nesse programa é somente a da auditoria ou se envolve outros profissionais da Unimed Porto Alegre? A gente tem o envolvimento de praticamente todo o provimento nessas ações, porque a gente tem, claro, a questão da auditoria, né, e todos os indicadores, vamos dizer, que possam ser produzidos, mas hoje a gente tem tido uma gestão horizontal desses processos todos dentro da cooperativa, então tu tem inúmeras áreas envolvidas, como a área que cuida de toda a gestão do relacionamento com a rede, a própria auditoria clínica, auditoria médica, a nossa área de analytics. Então, a gente integrou essas áreas todas, né? Muito bom. Acho que tem uma coisa de ressaltar aqui, que é essa postura da Unimed, porque eu tenho visto muito nos Estados Unidos que tem uma coisa de tratar a segurança do paciente e o evento adverso na relação operador e prestador com um viés punitivo, né, dessa questão de desconto e de não pagamento e tal. E a Unimed Porto Alegre embala isso de uma outra maneira, né, de uma maneira proativa, de garantindo para o seu prestador a remuneração em função do trabalho realizado, mas sim promovendo uma bonificação. Essa é uma coisa que é extra
em função de melhorias na qualidade. E acho que esse é um caminho muito, muito interessante para a gente realmente ter um envolvimento maior, né, das operadoras nesse sentido aí. Parabéns para vocês aí, muito, muito obrigado pela parceria que a gente está tendo. A gente agradece essa oportunidade de estar participando aqui. Como eu falei inicialmente, o tema para nós é da mais alta relevância, e saudar também a iniciativa desse formato que a gente está vivendo, de fazer um evento desse porte. Tá? Parabéns para vocês, muito obrigado pelo espaço, agradeço em nome da Unimed, e que sigamos nessa luta, nessa busca incansável pela segurança dos nossos clientes. Um grande abraço a todos aí. Obrigada também pela oportunidade e por podermos compartilhar aqui. Com certeza, seguimos junto, né? Acho que esse é o futuro da saúde, que todos precisam estar engajados. Essa é uma jornada que está só começando, né, gente? Muito obrigado por compartilharem o case com a gente aqui. Vamos dar sequência na nossa programação de hoje e, como eu já tinha comentado com vocês, o nosso pilar hoje ele é tendências, né? Acabamos de ver um modelo de uma operadora atuando fortemente em relação às questões de segurança do paciente ativamente, junto aos seus prestadores, inclusive com novos modelos remuneratórios que bonificam. E agora, na sequência, então, nós temos um super painel que é para falar sobre o novo manual de OPSS da ONA. Vocês sabem que a ONA, conectada com a Sociedade Internacional, com a ISQA, ela vem trabalhando fortemente na revisão do manual. Esse manual está pronto, eu estou muito feliz de ter participado, né, de pelo menos 2 grupos aí nesse processo de revisão, e tem bastante novidade aí, muito alinhado às tendências de mercado, né? E para moderar este painel aqui, nós vamos receber pessoas muito especiais. Eu queria convidar a Giovanni Lolato, que é graduada em Administração de Empresas pela UGF, tem MBA de Gestão em Saúde e Controle de Infecção pela Inesp, especialista em Qualidade e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal, e mestranda em Gestão e Metodologias da Qualidade e Segurança da Atenção de Saúde, Instituto Avedes Dona Bedian, da Espanha. É coordenadora do MBA de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente no IPOG. Atua na gestão da qualidade em saúde há mais de 10 anos, onde também é docente. E hoje ela é gerente de educação da ONA e também tem fellowship da ISQA. Gil, muito obrigado pela tua presença e eu deixo para ti para apresentar os nossos moderadores aí, grandes amigos que vão participar da mesa junto contigo, tá bom? Obrigada, Salvador, obrigada pela receptividade e parabéns a Safety for Me, a você e Carol, por essa organização, por esse evento aí que está acontecendo durante a semana toda, que está sendo um sucesso. Então, parabéns por essa iniciativa. E eu gostaria de parabenizar também a Daniela, né, e o Marcelo pelo case apresentado, muito bacana, viu, Daniela e Marcelo, e parabéns pelos resultados aí que vocês têm conseguido alcançar aí dentro das instituições de vocês. Muito, muito legal ouvir vocês falando aí da experiência do paciente, do valor gerado, né, ao nosso usuário final. E nós vamos conversar, então, agora sobre o manual PSS da ONU, um manual para organizações prestadoras dos serviços de saúde, na nova versão, né, onde o Salvador comentou aí que também participou da revisão. Mas antes de chamar os convidados, eu só vou passar para vocês aqui uma visão geral de em que momento que nós estamos, para que vocês possam entender, né, e ficar aí na mesma página do que nós vamos discutir. Então, para que vocês tenham conhecimento, esse é um dos manuais que representam aí em torno de 98%, né, das organizações acreditadas pela ONU no Brasil. E esse manual, nós iniciamos o projeto de revisão, né, em outubro do ano de 2020, onde nós estruturamos todo o projeto, apresentamos para todas as partes interessadas, onde o projeto foi validado, e as discussões, de fato, então, elas iniciaram aí no mês de janeiro de 2021, juntamente com o Comitê Executivo, que foi o comitê que a ONU estruturou em conjunto com as IACs, né, que são as instituições acreditadoras credenciadas. E além desse comitê que foi estruturado, nós estruturamos uma metodologia um pouco diferente de trabalho, onde nós tivemos em torno de 140 profissionais participando dessa revisão. Então, foram em torno de 18 coordenadores, o Salvador, inclusive, foi um deles, que participou conosco como coordenador,
da subseção lá do atendimento cirúrgico, bem como os outros coordenadores, dentre eles, né, coordenadores e grupos de trabalhos. Nós tivemos aí os avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação, representantes das IACs, instituições acreditadoras credenciadas, nós tivemos especialistas do mercado, representantes de sociedades e associações. Então, esses em torno de 140 participantes aí são todos esses profissionais que fazem parte aí, né, do Sistema Brasileiro de Acreditação. E foi um projeto muito bacana, de discussão dos requisitos, né, de revisão dos requisitos. Nós tivemos aí em torno de 4 meses de trabalho intenso, com várias reuniões e com uma riqueza esplêndida, que vocês vão poder acompanhar um pouquinho até do que nós vamos discutir hoje. Né? Dentro disso, dentro de todas essas discussões, inclusive nessa nova versão é onde a ONA também está trazendo, então, aí novos perfis de organizações, né, como a telemedicina, atenção primária, atendimento pré-hospitalar, bem como, não só novos perfis, mas novas subseções para alguns dos perfis que hoje já são elegíveis, como atenção domiciliar, a oftalmologia, né, que são perfis que já existem, mas que tinha essa necessidade, tinha essa demanda de trazer aí uma subseção específica, por serem aí perfis de serviços, né, que têm a sua demanda e atribuição específica. Então, para participar dessa nossa discussão rica aí sobre o manual OPSS da ONA, na nova versão, eu convido, então, 2 grandes representantes aqui da ONA. Eu chamo aqui o Dr. Péricles Góes da Cruz. O Dr. Péricles, ele é médico, pós-graduado em administração hospitalar e gerência hospitalar. É um dos fundadores da ONA, coautor da primeira edição do Manual Brasileiro da Acreditação Hospitalar em 1998, e dos demais manuais na sua sequência, né, até os dias atuais, né, Péricles? E atualmente ele é o superintendente técnico da ONA. Dr. Péricles, seja muito bem-vindo. Ok, Gil, muito obrigado pela apresentação, obrigado a todos pela participação e, sem dúvida, é um prazer muito grande estar conversando com vocês e dentro desse nosso papo a respeito do Manual de Acreditação e todas as novidades que têm aparecido com ele. Nessa questão, uma coisa que eu poderia colocar inicialmente, se a gente puder contextualizar um pouco antes, né, a história dos manuais, né, nós poderíamos depois falar um pouco a respeito disso. Eu não sei se Gil quer continuar com relação à apresentação e depois Sim. Eu falo a respeito, tá bom? Isso, eu vou só apresentar aqui o Dr. Fábio, que está conosco também, e a gente inicia essa discussão. Também estamos aqui, então, com o Dr. Fábio Leite Gastal. O Dr. Fábio, atualmente, é o presidente do Conselho da ONA, é diretor acadêmico da Faculdade Unimed e superintendente de novos negócios da Seguros Unimed. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Seu áudio, seu microfone, por gentileza. Isso. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado ao Salvador pelo convite, a todo o time da Safety4Me. E é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Ainda mais com o Péricles, que é uma liderança aí da acreditação no Brasil, a minha referência, né? E tivemos sempre o prazer de trabalhar juntos ao longo desse tempo. Eu tive um período afastado, mas agora estamos juntos de novo nesse trabalho com a ONU. E com a Gilvane, que tem sido ultimamente aí uma grande parceira nessas atividades educacionais e atividades também de relacionamento internacional, onde nós estamos trabalhando em uma parceria muito próxima com a ISPA. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Muito bacana. Então, para iniciar, o Péricles, vale muito a pena, sim, você trazer para a gente um pouquinho desse histórico, né, das revisões dos manuais, apesar, né, e contando que você fez parte aí do primeiro, até antes da constituição da ONA. Então, Péricles, eu te deixo super à vontade, se precisar pode compartilhar a sua tela para trazer um pouquinho desse histórico, para que a gente possa aí atualizar os nossos participantes em relação a essas revisões, né, como que elas aconteceram. Por favor, doutor Péricles. Obrigado, Gil. Na verdade, não apenas eu, né? Nós temos aqui 2 pessoas que participam desde seu início, desde esses primeiros manuais, que sou eu e o Fábio também, né? O Fábio nós estamos juntos nessa jornada já há muitíssimos anos. Na verdade, a história toda começa com a criação, dentro do Ministério da Saúde, onde eu era o coordenador, de um programa chamado Programa de Garantia e Aprimoramento da Qualidade em Saúde. Naquele momento, em 95, mais especificamente, já começávamos a discutir no âmbito do Ministério o que era um processo de acreditação. E foi essa época, justamente, que convidamos o Fábio, né? O Fábio veio trabalhar
trazer a sua experiência, a sua expertise também para as discussões sobre acreditação e a implantação de um processo de acreditação no país. Naquele momento, nós começamos a discutir de uma maneira bastante intensa o que a gente poderia fazer a respeito do desenvolvimento de algum tipo de manual que pudesse certificar as organizações de saúde brasileiras, né? Fez-se um levantamento, nós fizemos à época um levantamento e, na verdade, éramos 3. Um deles, inclusive, não se encontra mais entre nós, foi o Paulo Maia, mas era eu, Fábio e Paulo Maia. E fizemos um levantamento dos manuais da Joint Commission, do Canadá, da Catalunha, da Inglaterra, com tradução de todos esses manuais, incluindo aí o manual da Organização Pan-Americana de Saúde, que foi de autoria de Humberto Novaes e José Maria Paganini. Esse manual chamava-se Manual de Acreditação para Hospitais da América Latina e Caribe. Pois bem, se vocês me permitem, eu vou compartilhar a tela até para ilustrar um pouco mais o que se pode fazer a respeito, ok? Vamos lá, aqui. Isso. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Sim, tudo certinho. Ok. Então, esse primeiro manual, era esse aí, a capa desse primeiro manual, que era esse chamado Manual de Acreditação de Hospitais para a América Latina e Caribe, que era de autoria de Humberto Novaes e José Maria Paganini. Esse manual era interessante porque ele já trazia, nessa época, um conceito de níveis, sendo que ainda era um pouco diferenciado. Tinham determinadas sessões com 4 níveis, outras sessões com 3 níveis, e, a partir daí, nós bebemos nessa fonte exatamente para poder criar o Manual de Acreditação Brasileiro. Foi o que fizemos a partir de exatamente em 1998, quando lançamos o chamado Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, ainda nesse momento sob a égide do Ministério da Saúde. Posteriormente, agregando a esse manual, agregando a essa discussão, várias organizações que já trabalhavam com acreditação aqui no país, no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, essas pessoas também contribuíram no desenvolvimento de um conjunto de normas, de procedimentos, de normas de avaliação, levando-nos ao desenvolvimento do Manual Brasileiro de Acreditação, ainda chamando, nesse momento, de Manual de Acreditação Hospitalar. Chegamos em 1999, em junho de 99, com a criação da ONA, entendendo que, naquele momento, não daria apenas para ter um manual só apenas sobre acreditação de hospitais. Havia necessidade do desenvolvimento de todo um sistema que pudesse abranger esse processo de avaliação e de certificação. Com isso foi criada a Organização Nacional de Acreditação e, por consequência, o Sistema Brasileiro de Acreditação, ao qual estamos todos interligados. Com o desenvolvimento dessa ideia da ONA de ter uma abrangência maior com relação à certificação e avaliação dos serviços de saúde, o Manual Brasileiro de Acreditação deixou de ser um manual hospitalar e passou a ser um Manual Brasileiro de Acreditação das organizações prestadoras de serviços de saúde. Seu lançamento em 2001 já começa com a primeira organização de saúde, naturalmente um hospital acreditado àquela época. Era um momento completamente diferente no país. A palavra acreditação não era conhecida no Brasil. Nós fizemos várias rodadas de divulgação do processo e, por isso, eu mencionei o nome do Fábio, porque rodamos o Brasil inteiro, em todas as capitais, convencendo as pessoas do quanto esse processo seria importante, o quanto ele seria fundamental para que as organizações de saúde, os hospitais, as clínicas, os serviços de saúde, de uma maneira geral, adotassem essa metodologia que, sem dúvida nenhuma, traria resultados positivos para o paciente. Não foi um trabalho fácil, evidentemente. Havia toda uma mudança de conceito com relação ao atendimento que era prestado aos usuários de serviço de saúde. Poucos hospitais praticavam qualidade com relação ao seu atendimento, mas, felizmente, desde aquele momento até os dias atuais, todo esse processo teve uma evolução absolutamente consistente. E essa evolução consistente é que levou a uma revisão constante do Manual Brasileiro de Acreditação, fazendo com que, isso era a nossa ideia desde o início,
ele fosse sempre atualizado e pudesse atender cada vez mais ao crescimento gradativo da melhoria da qualidade do atendimento das organizações de saúde no país. Lançamos o manual, depois desse manual de 2001, tivemos um período um pouco maior e, a partir daí, as revisões passaram a ser feitas sempre de 4 em 4 anos. A próxima revisão foi em 2006, depois tivemos o manual de 2010, manual de 2014, o de 2018, que ainda está vigindo, e agora chegamos ao manual de 2022, com sua vigência até 2026. E, ainda sem colocar a capa do manual de 2022, para uma comparação, para que vocês possam ter uma ideia, aí nós temos a capa do manual de 2018. E esse manual já com um espectro amplo das organizações de saúde que poderiam ser avaliadas: laboratório, hospital, hemoterapia, ambulatório, atenção domiciliar, pronto atendimento, atendimento oncológico, medicina hiperbárica, nefrologia e diagnóstico por imagem. Se nós compararmos os dois manuais, vejam o manual lá de 1990, que inclusive foi distribuído no Brasil aqui em 1992, e o manual já, né, com um pouco mais de tamanho e consistência, que era o manual de 2018. Pois bem, esse manual de 2018 evoluiu de uma maneira impressionante, eu posso colocar dessa forma. Ele, que já se configurava como um manual que não era apenas uma determinação de normas de avaliação ou uma determinação pura e simplesmente de padrões e requisitos, mas ele funcionava muito mais como um guia de orientação às organizações de saúde para que elas pudessem atingir programas de melhor qualidade. Esse manual, durante essa revisão agora de para 2022, nós tivemos o prazer de ter a participação de um conjunto de especialistas que participaram intensamente da revisão desse manual. Eu tive a oportunidade de acompanhar diversas dessas reuniões pelos diversos grupos. As reuniões começavam invariavelmente às 8 horas da noite, ou seja, fora do horário, para permitir que um número maior de pessoas participassem. E o mais interessante é que essas discussões muitas vezes evoluíam até às 10 da noite, 11 da noite. Teve reunião que terminou, por incrível que pareça, com todo mundo ainda com bom humor, que terminou meia-noite, e mesmo assim as pessoas com uma alegria por estarem participando de todo esse processo evolutivo. Isso nos leva ao manual com uma consistência, e que hoje tem um reconhecimento internacional dado pela ISPA, que está completamente mais amplo e com um conjunto de normas, evidências, orientações, maneiras de entender a avaliação que vão permitir que as organizações de saúde participem de uma maneira muito intensa. O novo desenho do manual vai ter essa configuração com as sessões separadas, né? Seção 1, 2, 3 e 4, e cada uma delas determinando uma área. Na seção 1, nós vamos ter a gestão organizacional, a seção 2, atenção ao paciente, seção 3, diagnóstico e terapêutica, e seção 4, gestão de apoio. É importante mencionar que não serão manuais separados. Este manual, esses 4 manuais que compõem as 4 sessões, fazem parte de um conjunto que vai ser colocado num box, e ele será encaminhado às pessoas para que elas possam manipular de uma maneira mais prática e eficiente, navegando por essas diversas sessões. Tenho certeza que esse novo manual vai trazer resultados extremamente positivos, não apenas para a ONA, que é o que nós queremos, mas também para as organizações de saúde e, principalmente, para os usuários desses serviços, porque eles vão poder observar resultados extremamente positivos na utilização e manuseio desse manual de 2022. De uma maneira bem resumida, né, uma história longa aí de 21 anos, Fábio e eu participando aí nessa história, eu fiz a colocação do que foi a história e toda a progressão dos manuais, do Manual Brasileiro de Acreditação. Muito bacana, doutor Péricles, trazendo toda essa história, que vocês imaginem, então, o privilégio que eu tenho de estar, né, com o doutor Fábio e o doutor Péricles aí no dia a dia, e poder estar aprendendo, né, usufruindo um pouquinho que seja dessa grande experiência que eles têm aí. Parabéns por todo esse trabalho desenvolvido desde o princípio, que é o que fez com que, né, o sistema brasileiro da acreditação pudesse a cada ano estar mais consolidado. E como o doutor Pérez trouxe muito bem,
Agora, nessa nova versão, né, com as orientações e as sugestões de evidências, a gente tem a oportunidade de organizações que ainda não têm acreditação, né, e que às vezes têm dificuldade de entender um pouco aquele requisito. Agora, com as sugestões, com as orientações e sugestões de evidências, a gente tem certeza que esse caminho será um caminho mais fácil de ser trilhado aí pelas organizações de saúde. E diante de todo esse histórico, doutor Fábio, por gentileza, se quiser complementar, mas o que o senhor vê em relação à importância, né, de todo esse histórico do sistema brasileiro da acreditação para o setor saúde ao longo de toda essa trajetória? Duas coisas eu estava lembrando agora e gostaria de destacar. A primeira delas é que eu acho que, inclusive, digamos assim, a história não tem sido justa com o Brasil, é que o primeiro sistema de acreditação no mundo a destacar a questão da segurança do paciente, inclusive ter feito uma parceria muito robusta com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Gerência Nacional da Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde, que naquela época tinha uma estrutura, eu não sei hoje como está isso na Anvisa, mas naquela época era muito bem organizada, e com os hospitais Sentinela, uma série de iniciativas daquela época, o Brasil foi o primeiro país a enfocar na acreditação decididamente a questão da segurança do paciente, conectado com o licenciamento sanitário, com todo o processo de vigilância sanitária em serviços de saúde. O Péricles aí, que me corrija se eu cometer algum pecado histórico. E isso eu acho que é uma coisa importante, porque o que eu vejo hoje é que os sistemas internacionais de segurança e de acreditação estão se conectando com essa questão, inclusive com a lógica dos níveis, que num primeiro momento nós fomos muito criticados por colocar níveis e enfocar essa questão do licenciamento, do cumprimento, explicando, inclusive, que o Brasil é um país muito complexo, então não dava para se pensar numa lógica estándar, porque a gente correria o risco de puxar a régua muito para cima ou de deixá-la muito embaixo. Então, com isso, a gente criou um mecanismo inteligente, que eu posso dizer com tranquilidade hoje pelos resultados, e até porque muitos países estão nos copiando, né, sem citar fonte, o que é pior, né? E essa questão eu acho que valeria a pena destacar, porque Safety for Me é o suprassumo dessa questão hoje, né? Toda essa tecnologia voltada para a segurança do paciente, o que nos deixa muito feliz. E a outra coisa que eu acho que é o lado um pouco trágico dessa história é que, infelizmente, né, a OMS, o Brasil sempre foi muito comprometido com a Organização Mundial da Saúde, sempre, de alguma maneira, afirmou os programas propostos pela OMS no primeiro grupo, e, infelizmente, essas questões relacionadas à qualidade, acreditação e segurança do paciente, por um equívoco do nosso Ministério da Saúde da época e do próprio SUS, o Brasil postergou os compromissos com a questão da segurança do paciente e da qualidade da acreditação, achando que essa iniciativa colocaria em risco, ou pelo menos comprometeria, o esforço de garantir o acesso da população aos serviços de saúde. O que eu sempre insistia que era um equívoco naquele momento, a análise que o Ministério fazia, mas, infelizmente, isso se colocou e o Brasil só assinou os compromissos, a carta com a OMS para a segurança do paciente agora, há um ano e pouco atrás, ou seja, quando países assinaram há mais de 10 anos atrás, quando pela primeira vez foi lançado, inclusive, o primeiro Congresso Internacional da ONU, que, se não me engano, foi em 2005, né, já se colocava essa discussão da segurança do paciente quando foi lançado aquelas publicações americanas relacionadas justamente a essa questão da mortalidade em serviços de saúde, etc. Então, infelizmente, o Brasil atrasou essa discussão, né, por conta aí de uma visão equivocada da discussão da qualidade, entendendo como se a qualidade fosse algo elitista, quando, na verdade, não é. Né? Precisa ser metodologicamente adequada a um país complexo como o Brasil, e, infelizmente, nós atrasamos. Por outro lado, eu acho que a ONU não se atrasou.
né? A ONA foi crescendo como uma iniciativa da sociedade civil, inclusive sem apoio governamental, correu, de certa forma, pela percepção da importância. Posteriormente, a Agência Nacional, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela adotou essa discussão da qualidade da segurança na saúde suplementar, mas ainda o grande ausente é o SUS, que nós gostaríamos de ver essa discussão mais presente no SUS e, consequentemente, nos serviços ligados aos municípios, aos estados, ao governo federal e à própria política nacional de saúde, que, de alguma maneira, as instâncias do SUS são sempre muito fortes no processo de liderança, tais como a tripartite, as bipartites nos estados e o Conselho Nacional de Saúde. Então, agora, felizmente, a boa notícia é que a Fiocruz, que é uma instituição importantíssima do Ministério da Saúde, adotou a metodologia da ONA definitivamente para toda a sua rede de serviços, o que para nós é um marco fundamental nessa discussão. Então, o que a gente percebe é que, aos poucos, o Brasil vai percebendo que a discussão da qualidade, a discussão da acreditação e a discussão da segurança do paciente, ela não compete com a questão do acesso, da garantia de acesso, da abertura dos serviços de saúde para toda a população, o que é muito importante, só que, infelizmente, um pouquinho tarde, mas vamos correr atrás e vamos buscar aí o período o tempo que nós perdemos para fazer de tal maneira que o Brasil assuma um papel de liderança. Eu acho que o exemplo da capacidade do Brasil é justamente essa fantástica operação aí de vacinação que nós estamos fazendo com relação à Covid, né, que mostra assim, que o Brasil, quando quer, faz, e faz bem. A ONU é um exemplo também disso. Modestamente, hoje é o terceiro maior sistema de acreditação do mundo, depois dos Estados Unidos e do Canadá, em número de serviços acreditados. A questão do manual e esse tamanho que o manual vai assumindo mostra também a complexidade dos serviços, a sofisticação dos serviços de saúde no Brasil, o que é um bom indicativo. Eu acho que nós temos que saber lidar com a complexidade e saber lidar com um país complexo e multifacético como é o Brasil, que eu acho que isso nos desafia intelectualmente e tecnicamente para nós fazermos um melhor trabalho e a ONA continuar, de alguma maneira, contribuindo aí para o desenvolvimento do sistema de saúde. Então, eu queria agradecer, acho que a iniciativa, inclusive parabenizar o time da Unimed Porto Alegre, porque a outra questão que eu acho fundamental é a adoção do DRG. Eu acho que o Brasil também se atrasou na adoção do DRG, né? O DRG foi adotado em 1982 no Medicare e no Medicaid nos Estados Unidos, e o Brasil, o INPS, o INAMPS, na época, testou o DRG e não pôde implantar o DRG naquela época, que foi o Plano Paraná, e criou a IH, porque nós estávamos em plena lei de informática, então o DataSUS, ou DataPrev na época, não tinha capacidade de processamento por causa da lei de informática para rodar o DRG em termos de computação. Então, terminou tendo que criar a IH, né? O Péricles aí não me deixa mentir essas coisas antigas, né? Criou a IH como um sucedâneo quase equivalente do DRG, Tupiniquim, para, de alguma maneira, tentar evoluir. Infelizmente, ao longo do tempo, a IH foi se desvirtuando, né, virando um fee-for-service mal enjambrado, e nós também temos adiado, ao longo dos últimos anos, a implantação do DRG. Porque sem uma correta aferição de case mix nos hospitais, nós não podemos comparar os hospitais entre si. Por mais que a gente implante metodologia de qualidade, acreditação e segurança do paciente, a ferramenta do DRG também é fundamental. Então, não queria deixar de parabenizar aí os colegas da Unimed Porto Alegre, porque também estão liderando essa iniciativa junto com outras Unimedes no sistema Unimed, e isso é uma referência para o Brasil. Então, eu queria parabenizar e deixar registrado aqui. Muito obrigado, Salvador. Muito bacana. E uma iniciativa também que eu vejo que veio forte, né, e que ajudou bastante as organizações de saúde, de fato, se voltarem para a segurança do paciente, foi a RDC 36, né, a portaria 529, que trouxe a instituição aí do núcleo de segurança.
Então, tem esse lado, né, pena, aí, como o doutor Fábio trouxe todo esse histórico. Por outro lado, que bom, que positivo que a ONA não perdeu isso e que trouxe desde o seu princípio essa questão da segurança do paciente muito forte dentro aí dos manuais através dos seus requisitos, né? Tanto que, assim, né, Pérez, a gente tem discutido agora, acho que a revisão tem que ser contínua dos manuais, justamente por conta dessa necessidade aí de inserção, sejam de novos termos, né, novos conceitos, novos perfis. A exemplo da telemedicina, da atenção primária, né, e do atendimento pré-hospitalar, que são 3 perfis novos de organizações aí que poderão ser elegíveis a partir de janeiro de 2022 nesse novo manual. O Pérez, fala um pouquinho para a gente, assim, como que você enxerga essa questão desses novos perfis dentro do manual EPSS? Como que isso vem para agregar aí para o setor saúde? Quer falar um pouquinho para a gente? Ok. Se a gente pensar nos últimos anos, nós observamos algumas importantes modificações na área da saúde no que se refere à necessidade de alcançar uma maior competitividade e alcançar novos mercados. Eu, às vezes, brinco dizendo o seguinte: nós saímos um pouco daquela fase romântica em que muitas vezes achávamos que bastava uma palavra de conforto dada pelo médico e estaria tudo resolvido, né? E começamos a entrar numa fase muito mais tecnológica e, associada a essa fase tecnológica e de conhecimento, principalmente, nós também tivemos que pensar, todas as organizações de saúde de uma maneira geral, tiveram de começar a pensar também na questão da competitividade e na sua sobrevivência enquanto empresas, ainda que tenham como objetivo levar o conforto ao paciente, levar ao seu tratamento com resultados positivos para a sua saúde e melhor conforto para os seus familiares. Cada vez mais as pessoas passam a entender isso como uma posição de uma empresa que, evidentemente, precisa ter toda esse acompanhamento, né? Esse aumento crescente nos custos dos cuidados oferecidos, a necessidade de atender a expectativa e direitos do cliente, a preocupação com a garantia da segurança de atendimentos, aliás, são aspectos que exigem dos profissionais de saúde uma mudança na forma de gerir a saúde, e sendo inovadores nesse caso, né? Não resta dúvida. Além de tudo, há necessidade de mostrar excelência no trabalho. Então, para garantir essa excelência e acompanhar os avanços, observamos a necessidade de incluir tais normas de avaliação e as suas subseções. Nós começamos a entender que havia necessidade, como você mencionou ainda há pouco, Gil, havia necessidade de um crescimento constante por parte do manual, não deixando-o engessado com apenas determinadas seções ou subseções ou normas de avaliação, não fazendo com que esse manual ficasse parado apenas em determinados setores. Havia necessidade de transformar esse manual num manual vivo, que acompanhasse todas essas mudanças dentro da área de medicina que eu mencionei anteriormente. A busca incessante pela melhoria da qualidade dos serviços prestados, indiscutivelmente, é o caminho para as instituições que prezam o atendimento por excelência. E por isso que as organizações de saúde acabaram procurando novos modelos assistenciais e outras formas de gestão, a fim de alcançar esses resultados capazes de otimizar os recursos, incrementar o cuidado humanizado, além de garantir a melhoria do serviço oferecido. E é exatamente nesse contexto que essas normas de avaliação incluídas no Manual de 2022 buscam atender um mercado muito mais amplo, que estava, como eu disse anteriormente, estava ansioso por sua inclusão. A consequência dessa inclusão é o natural aumento da abrangência do aspecto de atendimento das organizações de saúde e a consequente oferta de atendimento de qualidade, garantindo ao paciente uma melhor prestação de serviços com um cuidado humanizado e de excelência. Ou seja, a partir do momento em que a gente inclui essas novas seções, subseções, essas novas normas de avaliação dentro do Manual Brasileiro de Acreditação, nós estamos ampliando o espectro de visão voltada para a melhoria da qualidade do serviço. Esse aqui é o objetivo. Aliás, esse aqui é o objetivo, voltando um pouco na história dos manuais, esse é o objetivo da ONA desde o seu início,
À época, nós repetíamos quase como se fosse um mantra, né? Foco no paciente, porque ainda não se falava em segurança do paciente. Mas, no fundo, o tal foco no paciente nada mais é do que, trazendo para os dias atuais, para os dias contemporâneos, a segurança do paciente, a qualidade do atendimento prestado a ele, a sua experiência dentro das organizações de saúde. E, com tudo isso em visão, quanto mais áreas nós pudermos abranger, levando a essas diversas áreas normas de avaliação que permitam a essas organizações buscar a excelência no atendimento, sem dúvida nenhuma, é o melhor dos mundos que nós podemos atingir. Sem dúvida, Péricles. E até pegando o gancho aí da sua fala, né, do modelo de gestão consistente dentro das organizações, e a ONA preocupada, né, também em trazer as atualizações, né, tanto de conceitos e novas discussões que tem tido aí no mercado, a ONA trouxe para dentro do manual, nessa nova versão, né, que vai estar vigente aí a partir de janeiro de 2022, o conceito da governança clínica, não só ela expressa em seus requisitos, né, mas também como um fundamento de gestão. Porque a governança clínica ela acaba trazendo, né, para a responsabilidade aí da liderança dentro das organizações, tanto a gestão da clínica efetiva, né, bem como a auditoria clínica, a gestão dos riscos e a comunicação mais transparente. São os pilares aí que a governança clínica traz de forma bastante consistente, além aí da pesquisa e educação, perante aí o desenvolvimento da assistência à saúde. Como que vocês enxergam, agora eu abro a pergunta aí para tanto o Dr. Fábio e o Dr. Péricles, como que vocês enxergam que essa questão com foco aí nos modelos de gestão, esse ponto da governança clínica sendo trazido para dentro do manual como, né, um fundamento de gestão, isso pode ajudar, vai auxiliar mais as organizações de saúde, às vezes também é um limbo, às vezes não há a compreensão exata, né, do que é a governança clínica, de como que ela pode ser desdobrada, implantada dentro da instituição, tanto que nas discussões dos grupos isso foi muito colocado em pauta, né? A governança clínica, ela já estava no manual, não significa que agora ela vindo como um modelo, um fundamento de gestão, ela é um assunto novo, não é novo, ela já fazia parte do manual através dos seus requisitos. Mas como que vocês enxergam essa questão aí da governança clínica propriamente dita? Fiquem à vontade. O Péricles quer me deixar primeiro, porque normalmente eu sou mais herético, então eu digo as coisas e faço confusão. Mas o que tu está dizendo é verdade, Giovanni. Da mesma forma que essa questão da segurança do paciente, o nome precisa melhor a discussão. No passado, nós discutíamos segurança do paciente em função da importância dos requisitos de licenciamento, de vigilância sanitária, em serviços de saúde, que nada mais é a gestão do risco em saúde que os serviços de saúde oferecem para a população. Então, que às vezes, com a evolução no tempo, a gente coloca um título melhor para o mesmo problema ou para a mesma questão que a gente está se debruçando. Eu acho que essa questão da governança clínica, na verdade, é um novo nome para uma mesma discussão, que é o que a gente também vinha sempre discutindo, que é essa questão da liderança clínica organizacional, do modelo assistencial, da capacidade da organização de ter uma proposta de gestão assistencial coerente e concatenada com todas as outras iniciativas de governança do hospital, no sentido do componente empresa, do componente apoio dessas discussões, né? Então, sim, eu acho que a questão da governança clínica, ela ganhou maior precisão agora, terminológica e definições, com a evolução do conhecimento, mas ela não é uma ruptura, né? Às vezes e acho que a grande questão que a gente precisa cuidar com essas terminologias é essa questão do risco do modismo que a gente tem no Brasil, né? Que é essa coisa de ficar pulando de moda em moda e de alguma maneira, não agarrar as coisas para resolver, né? E nos seus fundamentos. Então, eu acho que a questão da governança clínica ela é fundamental, eu acho que ela hoje está bem definido o conjunto de questões, e eu acho que é uma evolução desse processo histórico que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Sim. Só para trazer um dado, né? Nós, outro dia, estávamos discutindo, você e eu, a questão, o Codman, em 1913, falava da metodologia de resultados finais em serviços de saúde. Então, nós estamos falando, o que o Codman estava falando em 1913?
de uma assistência baseada em valor, de uma assistência que agregasse valor para o cliente e não trouxesse riscos. Só que ele chamou de resultados finais, porque ele entendia que resultado final em serviço de saúde era justamente garantir uma assistência de qualidade e segura para o paciente. E nós estamos falando de 1913, há um século, mais de um século atrás. Então, às vezes, os problemas são os mesmos, né? E o processo vai evoluindo, e depois dos resultados finais do Kudman, nós tivemos o conceito da acreditação nos anos 50, e depois nós tivemos o conceito do DRG nos anos 60, e assim sucessivamente, mas tudo são partes conceituais de uma mesma família, que eu acho que elas se conectam hoje com a segurança do paciente e toda essa estratégia, e a questão da governança clínica como também outro componente dessa estratégia. Elas não são ou uma ou outra, elas são todas devidamente organizadas e concatenadas para oferecer o que nos interessa, que é o quê? Uma assistência de qualidade, humanizada, com um excelente relacionamento com o paciente e que garanta que é a mais segura, a mais qualificada e a que obtém os melhores resultados no final ao longo do tempo, né? Porque não é só o resultado imediato. O que realmente vai fazer a conta valer é o paciente sair bem nos primeiros dias e depois, ao longo do tempo, ele ter uma vida melhor, com mais satisfação e com mais qualidade. Então, na minha visão, a gente evolui, né, e vai definindo melhor, justamente nessa questão que vocês traziam no início, que é a questão da complexidade. Nós estamos nos debruçando sobre um problema muito complexo. E quando a gente... É aquela historinha dos cegos que palpam um elefante, né? Cada um vê um pedaço e define uma questão. É um pincel, é uma tomada. Então, ou seja, vai, de alguma maneira, olhando esse problema de diversas óticas e, de alguma maneira, definindo da melhor forma possível, mas sempre uma definição parcial. E eu acho que o grande equívoco é achar, não, essa é a solução. Não. Ela é um conjunto que tem que estar bem articulado e que cada uma tem o seu valor, agregando valor ao todo. O que eu sempre me debato é que a gente não pode, porque a questão da moda é justamente achar que uma resolve o problema. Simplificar um problema complexo é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Normalmente a gente vai estar errado, né? Então é só... Bacana. E aí, comandante, eu não sei se eu toquei fogo no parquinho, mas agora é contigo. Vai lá, Péricles, complementa. Agora deixa eu apagar um pouco o incêndio, né? Mas eu concordo contigo, concordo plenamente. Eu acho que essa linha de raciocínio sua está absolutamente certa. Muitas vezes, até por conta de modismos, os nomes vão mudando, né? Mas, no fundo, acaba sendo sempre a mesma coisa. Essa questão do conceito de governança, e até corroborando isso, né? Ele vai... O conceito vai mudando, mas vai se adaptando com o passar do tempo, né? Ele passou a ser, agora ele passa a ser transversal a várias áreas. Acabou aquela história, né, de alguém que ficava encastelado lá no último andar do prédio onde ficava o hospital. Sim. E que não entrava em contato com absolutamente mais ninguém, não queria saber de nada, só mandava as ordens para baixo e pronto, estamos conversados, né? Essa questão de ser transversal acaba sendo orientado de acordo com a área em onde ele é aplicado, onde podem ser encaixados muitos temas, motivo pelo qual acabaram surgindo vários conceitos do que é a governança de um determinado tipo, uma governança ampla, enfim, são variados, né? O importante é que esses gestores entendam que aí vou puxando um pouco para o nosso lado, né? Eles entendam a relevância do estabelecimento de padrões e normas de avaliação, desses padrões e normas de avaliação, que vão apoiar a gestão e o acompanhamento. O estabelecimento desses padrões e dessas normas de avaliação, elas têm um objetivo que é o desenvolvimento contínuo da instituição. As práticas de acompanhamento contínuo, elas podem influenciar comportamentos que vão se refletir em melhorias organizacionais. E, com isso, a gente acaba potencializando os serviços prestados, levando, claro, sempre é isso que a gente quer, levando a satisfação e o reconhecimento de todos, né? Na saúde, especificamente,
a governança tem um foco cada vez maior, não apenas a nível nacional, mas a nível internacional também. Pela necessidade do desenvolvimento do sistema de saúde, de implementação de reformas, muitas vezes tem se utilizado o conceito de governança voltado para a prática clínica ou para apenas a questão da alta liderança ou para determinados setores de gerência, mas o mais importante é que todas essas questões estejam relacionadas com a direção e o caminho que a organização quer percorrer. Na dúvida, isso é indiscutível que todos os hospitais, todos os serviços de saúde precisam de uma estrutura administrativa eficiente. E, fazendo parte disso, está o Conselho de Administração, a governança clínica, a alta liderança, a gerência geral, cada uma com o seu título, não importa o nome, mas, no final da história, todos esses títulos, ou todos esses carimbos, desempenhando, no final, as mesmas ações com as mesmas responsabilidades. E são essas responsabilidades que nós incluímos no manual. Se nós entendemos a governança como eixo principal dentro do processo de atendimento às organizações de saúde, nós vamos entender que é um processo de governar com um funcionamento global da organização, de acordo com a sua missão, visão, valores, acompanhando todos os setores, seja com informação, seja com participação, seja com envolvimento das gerências, seja com envolvimento dos colaboradores, mas o mais importante, e é isso que nós buscamos trazer com essas normas de avaliação do manual, orientar os caminhos para que essa governança percorra todos esses trajetos com segurança e com maior nível de informações que permitam que elas possam ser reproduzidas e utilizadas dentro da organização, buscando, evidentemente, melhores resultados para os pacientes e seus familiares e também para os próprios colaboradores dessa organização. Sim, muito bacana o que vocês dois trouxeram, porque traz aquela questão da transversalidade, né? Ou seja, os novos conceitos sendo trazidos para dentro do manual, mas sempre tendo a visão da transversalidade sendo aplicada em todos os processos de uma maneira consistente, objetiva, que é o que vai trazer de forma efetiva no final o desdobramento de toda essa estratégia, né, com envolvimento, como o Pérez colocou muito bem, de todas as partes interessadas dentro da instituição. Um exemplo disso também é a gestão de mudanças, né, que nós trouxemos também para dentro do manual, sendo trazida como uma diretriz lá na gestão da qualidade, mas que onde a liderança também possa ter aí o seu papel na sistemática, na definição da sistemática da gestão de mudanças e que vai apoiar a todos os processos dentro da instituição. Ainda mais, ainda, né, no momento pandêmico que estamos vivendo, por conta dessa necessidade, sejam das mudanças, da gestão das mudanças estruturadas, ou então as mudanças contingenciais, desculpa, como a gente fala no dia a dia. Então, ou seja, às vezes a gente até escuta os líderes falando, mas eu estou me sentindo apagando incêndio, né? E aí, outro dia uma colega me falou, não, mas Ju, às vezes a gente precisa ter os bombeiros dentro das instituições apagando incêndio, mas lógico que eles não podem ficar o tempo todo como bombeiros apagando incêndio. Então, o importante de tudo isso, desses novos conceitos, né, sendo trazidos aí para dentro da metodologia, é a aplicabilidade deles nessa transversalidade dentro da instituição. Muito bacana. E pegando o gancho aqui da nossa discussão, infelizmente nós estamos indo aí para o final, parece que foi tão pouco tempo, porque o bate-papo está muito agradável. Vários comentários aqui no chat, dizendo assim, olha, estou esperando ansiosa aí pelo lançamento desse novo manual, muito bacana. O pessoal parabenizando aí a Ana por esse trabalho, por essa nova versão do manual, com várias outras informações que antes não tinham. Mas trazendo, então, para a gente fechar um pouco essa discussão, nós estamos trazendo como novos perfis para dentro aí dessa nova versão do manual, a atenção primária e o atendimento pré-hospitalar. Trazendo um pouco da questão do atendimento em rede, né? E aí vamos puxar isso para o lado aqui da acreditação da metodologia da UNA sendo aplicada em rede. A gente tem aí, né, Péricles, né, até conversado aí com algumas até instituições acreditadoras credenciadas, que cada vez mais a gente tem tido também perfis de organizações onde elas querem não mais certificar somente a unidade hospitalar. Elas querem, em um único momento, em conjunto, certificar toda a rede, ou seja, todas as unidades, né? Ou seja, o hospital, o ambulatório, o diagnóstico por imagem, o laboratório, em um único momento. Como que vocês enxergam aí, deixo à vontade também vocês, como que vocês enxergam esse ponto aí da acreditação em rede? Tem benefício para o mercado, ao momento? Como que vocês colocariam esse ponto em relação aí à metodologia da acreditação?
Vou eu primeiro, então? Vamos lá. Sim, troca. Vamos fazer inverter. Um jogral aqui. Vamos fazer um jogral. Eu jogo a água e depois você incendeia. Pronto. Isso. O que a gente tem que pensar efetivamente que o mercado está mudando completamente, né? Cada vez mais nós vemos o crescimento dessas redes, grandes fusões, grandes aquisições e exatamente buscando um posicionamento para uma futura realidade dos cuidados da saúde, sem perder o foco com as operações atuais, né? E por isso é que vários médicos, vários hospitais, várias organizações de saúde acabam se voltando para sistemas integrados. E qual é a ideia dentro desses sistemas integrados? É buscar, primeiro, aumentar a qualidade com redução de custos e desperdício, né? Essa é a base, né? Você tem que buscar esse equilíbrio entre aumentar a qualidade e mantendo redução de custos, né? E numa terceira etapa, num terceiro movimento, posicionar todos aqueles prestadores que estão ao redor daquela organização de saúde para que eles possam assumir níveis cada vez maiores com responsabilidades para gerenciar a sua utilização e o fornecimento desse serviço, né? A acreditação em rede, ela permite, como você mencionou anteriormente, Gil, permite reduzir essa variação no atendimento prestado nos diversos locais, para que a assistência seja sempre a mesma em todas as entradas dos beneficiários na rede. No fundo, o conceito é o mesmo conceito da acreditação lá atrás, quando ela foi implantada, em que qual era o objetivo? Era fazer com que o estabelecimento de padrões para as diversas organizações de saúde no país fossem exatamente os mesmos, tal forma que um hospital acreditado no Rio Grande do Sul atendesse aos mesmos padrões de um hospital acreditado no Rio Grande do Norte, por exemplo. No fundo, se nós transportarmos para a rede, né, para o processo de acreditação em rede, acaba sendo uma adoção de uma prática mais integral. Por consequência, ela vai ser mais efetiva, né? As redes, de uma maneira geral, elas são vistas aí como uma ideia para aumentar uma prática baseada em evidências, melhorando o modelo do cuidado, usando protocolos, usando medidas comprovadas que permitam melhorar o atendimento ao paciente. E aí, evidentemente, quando todo esse conjunto é bem utilizado, e aí é fundamental que esse conceito de bem utilizar esteja fundamentalmente atrelado ao conceito de melhoria da qualidade do atendimento, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter diminuição de custos, a organização vai poder demonstrar valor para o mercado que ela está atendendo, o seu nível de competitividade vai aumentar em melhor qualidade e em maior eficiência. Portanto, a ideia é exatamente de oferecer esse tipo de certificação e de acreditação, sem dúvida nenhuma, nos momentos atuais em que todos os processos começam a mudar em função, como eu mencionei anteriormente, das aquisições e fusões, vai trazer resultados extremamente positivos para os usuários do serviço. Fábio? O que nós temos que... Na verdade, essa discussão de acreditação de rede não é nova. Nós tivemos um piloto aqui no Brasil nos anos 90, já justamente de acreditação em rede, integrando a atenção primária, atenção ambulatorial, hospitalar, que, mais uma vez, temos que acreditar aí o mérito ao doutor Humberto Novaes, dentro dessa lógica dos silos, dos sistemas locais de saúde, que era uma proposta da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, metodologicamente, acreditar redes, eu acho que, digamos assim, é uma questão de ajuste temporal. Agora, o que precisa ser definido é qual é o paradigma que vai nortear a discussão da acreditação de redes. Porque uma coisa é o paradigma da proposição de uma saúde melhor para a população. Outra coisa é o paradigma de acreditar a rede para resolver problemas de credibilidade e marketing de um grupo corporativo ou de uma empresa em questão. Ou seja, sem demérito algum, tá? Qualquer opção pode ser. A questão é qual é o paradigma, porque pressupõe uma definição de rede diferente.
Uma coisa é uma rede por conta de um CNPJ e é uma loja... Pode ser. A questão é, bom, a rede é para estruturar um sistema hierarquizado de saúde na lógica do SUS, integrando atenção primária, secundária, terciária, etc., ou é para acreditar um conglomerado de serviços que, de alguma maneira, é um conglomerado empresarial que tem uma estrutura de serviço. Então, eu pessoalmente, eu não tenho nenhuma restrição a fazer essa discussão, acho que ela é muito importante, eu acho que ela é contemporânea, acho que os reguladores vão ajudar essa discussão, porque eu acho que o papel também da Agência Nacional de Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do próprio Ministério da Saúde, de definir qual é o rumo que eles entendem melhor a dar nessa questão, mas, de qualquer maneira, sim, eu acho perfeitamente factível e não é novo, né? De novo, essas questões que a gente vai falando, se nós olharmos, o grande problema de conversar com dois dinossauros, que nem eu e o Péricles, é que a gente sempre vai ter alguma reminiscência do que já viveu. Que bom! Né? E eu ainda, por um viés mais, eu ainda estou conectado ideologicamente com a lógica do processo histórico e tal, então não consigo pensar sem pensar na história. Então, sempre vai ter alguma conexão com isso. Então, por isso que eu acho que essa discussão de redes faz todo sentido, mas a gente precisa definir que rede a gente quer acreditar, né? Qual é o paradigma de rede que nós vamos adotar para fazer essa discussão, porque aí isso vai definir toda a questão da segurança do paciente, da eficácia e da eficiência, da custo-efetividade, uma série de questões que precisam ser consideradas numa definição robusta de qualidade e de acreditação, consequentemente. Sim. E a Laura aqui no chat, para contribuir com esse último assunto aqui, ela está colocando que paradigma deve ser a continuidade do cuidado, avaliando o desfecho final, qualidade de vida do paciente, o que chamamos modernamente de valor. Olha aí a Laura contribuindo com o nosso debate, muito bacana. Aí, como um velho sanitarista, ela vai estar falando exatamente o que o doutor Humberto falava dos sistemas locais de saúde, dos silos. Né? Então, assim, de minha parte, eu fico feliz que seja esse o paradigma, não tem problema. Exatamente. E, Péricles, para fechar aqui com chave de ouro, como que fica a avaliação remota, a avaliação híbrida? Vamos continuar nessa nova versão do manual? Como que fica? Fala um pouquinho para o público, que toda vez que a gente fala de acreditação, do manual da ONA, vem essa pergunta que não quer deixar para trás. Como que fica essa questão da avaliação remota? Fala um pouquinho para a gente. Eu posso responder apenas com uma palavra. Fica. Pode. Porque vem para ficar, não tem mais, não tem volta, não tem volta, né? Coincidentemente, mesmo antes da pandemia, Fábio e eu, mais especificamente, já conversávamos bastante sobre isso. Me permitam cometer romper um pouco o protocolo. Nós temos uma pessoa em comum que acabava fazendo esse elo de ligação e grandes discussões entre nós dois, que era o meu filho, que o Fábio diz que é mais amigo dele do que meu, mas era exatamente o elo de ligação, porque nós discutíamos, antes da pandemia, já estávamos discutindo isso, por conta das startups, por conta dos movimentos grandes e por conta de toda a modificação e modernização da medicina. Havia necessidade da gente romper com aquele trabalho ortodoxo, tradicional, dinossáurico, né, que seja, porque cada vez mais as instituições, e a evolução está nos mostrando isso, a própria telemedicina está nos mostrando isso, acabaram nos levando a entrar nessa discussão. E a pandemia nos acelerou essa discussão, fazendo com que, dentro da ONA, nós tivéssemos que, e vocês participaram naturalmente, nós tivéssemos que tomar decisões com relação ao método de avaliação, que foram decisões absolutamente importantes, perigosas num determinado momento, porque nós fizemos sem parar o processo de avaliação e que acabaram se demonstrando extremamente efetivas graças à capacidade e competência da equipe técnica da ONA, de todo o grupo que trabalha conosco, das instituições acreditadoras, dos avaliadores, todo esse conjunto de pessoas
construiu um processo que hoje definitivamente veio para ficar, né? A avaliação remota, a avaliação híbrida, a eventual avaliação presencial. Esse é um processo que nós vamos agora construir cada vez mais, com mais consistência. Nós tivemos uma resposta extremamente positiva de determinados hospitais que foram avaliados. Qual não foi a nossa surpresa durante o processo de avaliação remota, quando o hospital colocou um robô para acompanhar a visita, mostrando com a sua câmera todos aqueles setores que os avaliadores estariam visitando presencialmente. Então, é o que eu posso dizer. Talvez a palavra que melhor resuma seja essa, fica. Fica porque não dá para voltar mais. Nós já percebemos, a nossa reunião agora está demonstrando isso. A eficiência desse nosso momento agora, quando nós, de uma maneira remota, cada um de nós em um local, todos os assistentes e participantes, cada um em um local, mas todos participando com a mesma intensidade. Se considerarmos que vamos botar há 2 anos atrás, nós precisaríamos reservar um local, fazer a divulgação, preparar o coffee break, esperar que as pessoas comparecessem. Olha que conjunto, que movimento grande que a gente perdia naquele momento e que a gente consegue com muito mais intensidade, facilidade e, principalmente, participação de todos. O melhor exemplo é o chat, quando as pessoas colocam as suas condições, fazem as suas interferências, sem fazer com que a conversa, a palestra, o discurso ou o que seja atrapalhado. Todos participam de uma maneira muito intensa, permitindo com que nós, por exemplo, Fábio e eu, e Gil, estamos acompanhando aqui nesse momento, a gente acompanha o chat e, eventualmente, até já responde alguma pergunta ou aproveita aquela pergunta para inserir no assunto que nós estamos falando. Tudo isso, se nós trouxermos para as avaliações que estamos realizando da ONA, nada mais é do que um movimento remoto e do que um movimento, em determinados momentos, que vai ser híbrido ou presencial. Só a história que vai poder nos mostrar isso. Mas com absoluta certeza que são momentos que serão mantidos, isso é indiscutível. Muito bom. Fábio? Gostaria de complementar, doutor Fábio? Na verdade, eu não tenho nada a reparar, só apenas a dizer que o filho dele ficava do meu lado, viu? O moderno era eu. Tá? Olha aí. Eu defendia as startups, a digitalização, e quem era contra não era eu. Não vou dizer quem. Entendi. Tá bom, nem precisa. Não era eu, não. Não era, não. Não era também, né, Pérez? Não. Que isso. Muito bacana. Eu sou tão moderno quanto ele. Tá vendo? Tá vendo? Gente, olha, doutor Fábio e doutor Pérez, eu queria agradecer imensamente. Para mim foi um prazer estar aqui nessa 1 hora com vocês dois. Né? Como vocês falaram, né? Não sou eu que estou dizendo, vocês quem falaram os dinossauros, mas que até hoje nos trazem assim tanta experiência e tanta vivência de uma forma tão rica, assim que para nós, né? Eu posso colocar por mim aqui, tenho certeza que para todos os que estiveram aí nos assistindo durante essa 1 hora, é um prazer imenso e de uma riqueza incrível. Então, gostaria de agradecer imensamente a participação, ao tempo de vocês dois, doutor Fábio e doutor Péricles. Por favor, eu vou deixar que vocês se despeçam também aqui do pessoal que está nos ouvindo. Péricles, vamos lá. Bom, é só agradecer, né? Agradecer a todos. Eu acho que cada vez mais, quanto mais a gente participa desses eventos e dessas conversas e desses bate-papos, principalmente sendo colocado como se fosse na sala de visita da gente, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente descer um pouco, que era uma coisa que a gente eu via muito em hospitais. Posso falar porque eu sou médico, então eu estou falando da minha classe, né? Eu via determinados colegas meus se colocarem em pedestais e se dirigirem ao povo lá de baixo como se fossem, sabe, meros, sei lá o que, eu não vou nem definir. E quando a gente sai disso, sai dessa pompa e circunstância e consegue finalmente ter uma conversa franca, agradável, bem-humorada, como se estivéssemos na nossa sala de visita recebendo amigos, porque somos todos amigos, isso é fundamental para o processo de atendimento dentro da área da saúde. E esse tipo de integração e interação que na ONA a gente sempre quer colocar para os hospitais e para as organizações de saúde. E, felizmente, todas aquelas organizações que hoje participam dentro do Sistema Brasileiro de Acreditação, a gente observa o quanto eles estão integrados nesse processo.
o quanto eles estão envolvidos nesse processo, transmitindo aos seus usuários, aos pacientes, aos seus familiares e aos colaboradores, o quanto é legal isso, o quanto é bom. Eu escutei uma vez de um diretor de um hospital em que ele dizia que o processo de avaliação não era para ser um processo tenso, pelo contrário, era um processo alegre e de bom humor, em que todos podiam demonstrar aquilo que eles faziam no dia a dia para comprovar o quanto bons eles eram. Então, acaba sendo exatamente isso, né? Um processo de avaliação acaba sendo não um processo policialesco, mas muito mais um processo de educação e de demonstração de competência de quem está trabalhando dentro dessas organizações de saúde. Por isso, o meu obrigado à mesa, meu obrigado aos participantes, mas, principalmente, meu obrigado às organizações de saúde, que são elas que fazem com que a gente cresça cada vez mais. Sem dúvida. Doutor Fábio? Impossível melhorar a fala do Péricles, então eu só tenho a agradecer aí a gentileza, o convite do Salvador e parabenizar pela iniciativa da Safety for Me, porque eu acho que é sempre importante enfatizar essas discussões de qualidade e segurança, e desejar aí a todos uma boa semana voltada para a segurança do paciente, um feliz dia do cliente, que eu acho que, de alguma maneira, é o centro do nosso objeto e da nossa atenção. Então, muito obrigado, e obrigado, Giovanni, aí, hoje, que mediasse aí, como sempre, tu está te tornando uma mediadora craque, porque recentemente mediou também a Digital Journey. Obrigada. Então, eu agradeço aí a tua gentileza na mediação. Muito obrigado. Para mim é um prazer. Então, Salvador e Caroline da Safety for Me, parabéns aí, então, pelo evento, agradecemos imensamente, mas agradecemos especialmente ao público que esteve aí conosco hoje e faço um convite especial para vocês estarem amanhã, é o mesmo link, e o tema da manhã é segurança e experiência do paciente. Então, continuem acompanhando este evento que está excelente. Muito obrigada, uma excelente semana a todos. Obrigada, tchau, tchau.